Leitura da Palavra de Deus para a nossa edificação está no Evangelho de João, o capítulo de número 7, os versículos 45 e 46. Diz a Palavra de Deus: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Eles perguntaram: por que não prenderam Jesus? Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Essas palavras ditas, escritas aqui pelo evangelista João, narram um episódio na vida do Senhor Jesus, em que ele está sendo muito perseguido pelas autoridades, principalmente autoridades religiosas, por causa do seu ensino, e um grupo de pessoas, ou os guardas, saem para prendê-lo. E quando eles vão prender o Senhor Jesus, eles ficam tão impressionados com as palavras de Jesus que eles ficam constrangidos, eles não têm coragem de prender o Senhor Jesus. E quando eles retornam, eles vão prestar contas então, e aqui o texto menciona os principais sacerdotes, que são autoridades religiosas, e os fariseus, um grupo religioso muito fanático. E eles perguntam então por que não prenderam, por que não trouxeram? E a resposta é: ninguém jamais falou como este homem. Claro que é uma justificativa muito pequena para alguém que estava em serviço, deveria ter cumprido a sua ordem de prender, a ordem de prender o Senhor Jesus. Mas o que importa olharmos nesse texto é exatamente esse poder das palavras, né, do Senhor Jesus, essa autoridade que ele tinha de convencimento. A pergunta que temos que fazer é: de onde vinha essa autoridade? E o evangelista João responde, ele, logo no início do seu evangelho, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele fala do verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essas palavras se referem ao Senhor Jesus. E ele está dizendo que Jesus, a promessa, se materializou, encarnou, veio até nós. O verbo é, então, o Senhor Jesus, e Jesus é Deus. A autoridade com que ele falava é uma autoridade do próprio Deus. É por isso que essas palavras mexeram com a mente e o coração daqueles guardas, e eles não tiveram a coragem de prender o Senhor Jesus, não encontraram nenhuma maldade nele. Ao contrário, palavras abençoadoras e transformadoras brotavam dos seus lábios. Ainda nesse mesmo capítulo, no início desse primeiro capítulo, Jesus tinha anunciado, pregado e falado acerca dele mesmo como sendo a água da vida, dizendo que ele é a fonte de água viva, que aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, do seu interior brotam rios de água viva. Então Jesus fala que ele de fato é essa fonte de onde brota todo o bem, de onde brota vida. E toda essa perseguição que vem então sobre o ministério, né, a vida do Senhor Jesus para prendê-lo, é exatamente porque ele incomoda essas autoridades religiosas que pregam uma lei, mas sem nenhuma expressão de vida, de misericórdia, de compaixão e de piedade. A autoridade então do Senhor Jesus e essas sábias e poderosas palavras vêm exatamente porque ele é Deus. Mas essa autoridade também do Senhor Jesus vem da sua identificação com as pessoas, da sua proximidade com elas. Ele fala a linguagem das pessoas, ele caminha com elas, ele se compadece delas. Tem um episódio em que Jesus, o episódio da multiplicação dos pães, por exemplo, em que Jesus vê aquelas pessoas famintas. E o texto bíblico nos diz que Jesus sentiu compaixão delas. A ideia ali é que Jesus sentiu a dor da fome que elas estavam sentindo. É que Jesus se colocou no lugar delas. Jesus sentiu com elas. Por isso a ideia de compaixão, sentir com o outro, sentir com. Essas palavras, então, ou essas atitudes práticas, aproximam o Senhor Jesus dos seus ouvintes. É alguém que fala aquilo que o outro está vivendo. É alguém que entra nessa dimensão humana e vive a dor que os homens vivem. Essa identificação do Senhor Jesus aproxima as pessoas dele. Ele tem uma resposta para um coração amargurado, aflito, porque ele
consegue tocar esses corações pelas suas palavras e pelas as suas atitudes de bondade. Quando ele percebe então aquela multidão faminta e ele sente a dor da fome que aquela multidão está sentindo, ele providencia pão para aquela multidão. Ou seja, é o Senhor Jesus satisfazendo a necessidade do outro. Isso gera uma aproximação. E as pessoas olham e percebem isso, que não se trata apenas de palavra, são gestos, são atitudes reais, concretas, abençoadoras, transformadoras. É um olhar diferenciado para os que sofrem, é um toque misericordioso que restaura a saúde, que cura, que traz conforto e consolos para os aflitos e necessitados. As palavras do Senhor Jesus são de fato palavras de poder. Ninguém jamais falou como ele falou. Esses guardas então ficam muito impressionados, eles nunca viram nada parecido com isso, porque todo discurso religioso tem por detrás de si um legalismo, tem por detrás de si uma perseguição, tem por detrás de si um cumprimento da lei, que colocava inclusive, que era capaz até de apedrejar o outro, ou seja, sem nenhuma misericórdia. Quando as pessoas olham para Jesus e vê nele pura compaixão, amor, graça, bondade, então elas se aproximam do Senhor Jesus e são profundamente tocadas por ele. Essa é a diferença, né, de você viver em um sistema puramente, meramente religioso e você seguir de fato o Senhor Jesus. É completamente distinto, diferente, porque essas palavras de Jesus de fato geram vida em nós e nos despertam para imitá-lo. Nós somos seus discípulos, seus seguidores. Não podemos viver uma religiosidade fria que olha para o outro com esse olhar de julgamento, que olha como se estivéssemos em um pedestal, olhando para os outros de cima, mas é esse olhar compassivo, misericordioso do Senhor Jesus, essas atitudes práticas de estender a mão ao necessitado, de chorar com os que choram, de acalentar os que choram, confortar os que sofrem, restaurá-los das suas dores e angústias. É isso que Jesus faz o tempo inteiro. Ninguém jamais falou como ele falou, mas ninguém jamais fez o que ele fez. Ele é poderoso para transformar realidades, para modificar vidas, para, através do seu ensino, das suas palavras, transformar a mente e o coração das pessoas. O ensinamento de Jesus foi muito questionado por muita gente, porque se esperava dele um rei poderoso que destronasse os seus inimigos e governasse com mão de ferro, como ele amorosamente trata as pessoas, como ele fala e toca o coração e as mentes das pessoas. Isso divide as opiniões, e alguns ficam do seu lado, mas outros estão muito dispostos a persegui-lo e a puni-lo. Eu não sei, meu querido, você que está nos acompanhando, qual é a sua atitude em relação ao Senhor Jesus, mas o desafio do meu coração nessa manhã, o desafio que eu faço para você e a minha profunda oração, é que você entenda as palavras do Senhor Jesus como sendo de fato palavras de vida. Ele é essa fonte, né, de água viva que transforma a nossa mente e o nosso coração. Que você se aproxime do Senhor Jesus, conheça de fato o poder que está nele, a autoridade que vem do Senhor Jesus, que essa autoridade de Jesus transforme a sua mente, o seu coração, lhe desperte para uma realidade nova, diferente, para que você experimente também coisas que você nunca experimentou, para que você desfrute de uma paz que você nunca desfrutou e de uma esperança eterna que você jamais imaginou que existiria. Deus toque profundamente no seu coração, que as palavras do Senhor Jesus, aquele que fala como ninguém jamais falou, te alcance nesse dia especial. Deus te abençoe, meu querido. Amém.